Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar hoje, neste nosso vídeo, trazer o nosso resumo sobre a nossa nona lição da nossa revista de adulto da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando nesse trimestre, sempre é bom lembrar, o Evangelho escrito pelo apóstolo João. João, quando ele escreveu o seu Evangelho, as suas epístolas e o Apocalipse, ele era o último dos 12 apóstolos de Jesus, ainda com vida, e quando João escreveu os demais livros que compõem o cânon, que compõem o Novo Testamento, já haviam sido escritos. João tem um propósito de mostrar que Jesus era divino, era santo, era eterno, tá? João vem defender a divindade, a deidade de Jesus Cristo. E os milagres, os sinais, tá? Os sermões registrados aqui pelo apóstolo João no seu evangelho, vem dar uma ênfase muito importante sobre Jesus, trazendo, defendendo a divindade de Cristo e refutando aquelas heresias, a exemplo do gnosticismo, do docentismo, que estavam negando a deidade, a divindade de Cristo. Hoje vamos tratar sobre a ressurreição daquele amigo de Jesus, Lázaro, tá? Registrado no capítulo 11 do Evangelho escrito por João, a ressurreição de Lázaro. Os objetivos desta nossa nona lição é entender que os amigos de Jesus também podem ser afligidos, acreditar que estar aos pés de Jesus é o melhor lugar e crer também para ver a glória de Deus. Os amigos de Jesus também sofrem, também adoecem, também passam por situações difíceis. Isto não quer dizer que Jesus não esteja presente. Jesus está presente, mas como ele próprio afirmou, enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis a todas essas intempéries da vida, tá? O nosso textual está no capítulo 11, versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A nossa verdade prática, quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E a nossa leitura bíblica está aqui no capítulo 11, versículos do 21º ao 48º aqui do capítulo 11 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Então, nessa nossa nona lição, nós estaremos contextualizando, estudando este sétimo milagre e o maior dos milagres registrado aqui no Evangelho escrito por João, realizado por Jesus, o último dos 7, que é a ressurreição de um homem que já estava morto há 4 dias, tá? E Jesus traz Lázaro de volta à vida. Este foi realizado na última semana, este milagre de Jesus, na última semana antes de Jesus ser preso e morto por amor a mim e a você. Próximo dessa situação aqui, Jesus tinha se retirado da Judéia, de Jerusalém, do centro religioso ali de Israel, haja vista que a perseguição contra Jesus estava intensa por parte dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei. Então Jesus se retira, possivelmente ali para a região da Pérea, onde Jesus estava ensinando, pregando, tá?
E Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria residiam, ficava ali próximo a Jerusalém, tá? No território da Judéia, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus, volta e meia, quando ele estava lá na Judéia, ele se retirava lá para Betânia, para a comunidade de Betânia, onde moravam seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. É neste cenário, nesse contexto, que o amigo de Jesus, Lázaro, adoece. Jesus, por causa desta perseguição, ele se retira ali do território da Judéia. As irmãs de Jesus enviam mensageiros a Jesus, só que quando o mensageiro chega até Jesus, possivelmente Lázaro já estivesse morto. A distância ali era de aproximadamente um dia, ou 32 quilômetros, de Betânia para onde Jesus estava. Jesus fica ainda mais 2 dias, mais um dia para Jesus voltar, 4 dias. Quando Jesus chega, o amigo de seu amigo Lázaro já havia 4 dias morto e já estava colocado lá na tumba, tá? E o nosso Deus, o nosso Senhor, realiza este extraordinário milagre. Primeiro tópico da lição, a amizade de Jesus com Lázaro, né? A amizade com Jesus, amigo, doente e morto, a manifestação da glória de Deus e uma demora surpreendente. No capítulo 11, versículo 3, está dizendo assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, ou seja, Lázaro. Lembrando novamente, Lázaro, Maria e Marta eram amigos íntimos, muito próximos de Jesus. Tanto é que Lázaro é identificado como o amigo de Jesus, aquele a quem tu amas. Quando as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro avisar Jesus, dizendo que aquele a quem Jesus amava, seu amigo Lázaro, estava enfermo e necessitava da atenção do seu amigo. Obviamente que se Jesus estivesse em Betânia, Jesus curaria a enfermidade de Lázaro, assim como Jesus tinha poder de curar também onde ele estava, tá? Mas para que o nome de Deus, a glória de Deus fosse manifestada e aqueles que estavam ali crescem que Jesus verdadeiramente é Deus, lembrando novamente, o propósito do Evangelho de João é mostrar para seus leitores que Jesus é divino, tá? Então, os milagres, os sinais de Jesus, o propósito, a ênfase não estava simplesmente nos milagres, mas mostrar aquele que estava por trás dos milagres, tá? Então, a distância entre Betânia e o lugar onde Jesus estava com seus discípulos era ali de aproximadamente 30 a 32, 35 quilômetros a média, tá? Então, demoraria. O mensageiro demorou ali aproximadamente um dia para chegar até Jesus. Jesus fica mais 2 dias onde está e mais um dia para voltar, ou seja, 4 dias. Quando Jesus chega, Lázaro já estava sepultado, tá? Então, é nesse cenário, é nesse contexto que acontece essa história narrada aqui por João sobre esse extraordinário milagre realizado por Jesus. Então, o amor de Jesus por Lázaro não manteve, longe de sua vida a doença e as enfermidades. O amor de Deus por Lázaro não impediu que Lázaro adoecesse e que viesse a óbito. Muitas vezes questionamos porque servimos a Deus e acontecem tantas situações que fogem ao nosso controle. Aí se fazemos a pergunta, mas eu não oro, mas eu não consagro, mas eu não jejuo, mas eu não sou dizimista, mas eu não estou nos cultos, tal. E quem disse que isso é impedimento para que infortúnios
que foge ao nosso controle aconteça com nossas vidas. Enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis, sujeitos a todas essas intempéries da vida. Chegará um dia em que não mais precisaremos, glória a Deus, passar por estas coisas, tá? Então, algumas lições nós podemos aprender com esse episódio aqui de Lázaro. Primeiro, crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo íntimo de Jesus, ficou doente, adoeceu, tá? E as crises podem aumentar, sim. Lázaro piora e chega a morrer. E há momentos em que somos bombardeados com problemas, com situações que fogem ao nosso controle. No livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, quando Abacuque compreende que apesar do cenário caótico que a nação de Israel estava passando, com todo tipo de desvio moral, ético, espiritual, e que os babilônicos estavam vindo para destruir o reino de Israel, reino do sul, que Abacuque compreende que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, eu ouvi a tua palavra, entendi, compreendi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Apesar do caos, apesar da calamidade. Aí no capítulo 16, 17, no versículo 16, 17, 18, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais do curral sejam roubados, arrebatados, levados, apesar de todo este cenário desfavorável, de caos, eu me alegrarei no Senhor, porque eu tenho certeza que Ele tem o controle de todas as coisas. Tá? Então, crises acontecem em nossas vidas, em nosso meio, mesmo nós sendo fiéis ao nosso Deus, tá? Então, as crises produzem angústias. Quando a enfermidade chega à nossa casa, ficamos profundamente angustiados, tristes, às vezes decepcionados. Nessas horas de tanta dor, de tantos questionamentos, às vezes a nossa fé se abala e fazemos a pergunta: onde está Deus? Por que Deus permite tanta coisa? Tá? Então Lázaro, mesmo sendo amigo íntimo do mestre, adoeceu e chegou a morrer. Tá? Então Deus tem o controle de todas as coisas. Não compreendemos a completude do plano de Deus. Às vezes, precisamos apenas confiar, ser fiel e confiar. Entender que Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. Tá? A manifestação da glória de Deus, no capítulo 11, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, a notícia de que Lázaro estava doente: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, esta enfermidade que Lázaro estava sujeito ali, refém, Deus já sabia, e era para que o nome de Jesus fosse glorificado, que aqueles que estivessem ali presentes com a ressurreição de Lázaro entendessem de uma vez por todas o que Jesus sempre estava dizendo: eu e o Pai somos um, eu vim do Pai. Eu vim trazer vida, eu vim trazer o pão da vida, eu vim trazer a água da vida, eu vim trazer a luz para o mundo. Só que aquelas pessoas não compreenderiam até então, antes desse episódio, que a enfermidade, a morte de Lázaro, era para que Deus fosse glorificado em Jesus. Aí, para nos dar um exemplo, um sinal claro, Jesus tem poder sobre
a morte, tá? Ela seria, a enfermidade, um motivo para a manifestação da glória de Deus na vitória de Jesus sobre a morte. Glória a Deus. A morte não parou, não venceu Jesus, tá? Então, o amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs não impediu que elas ou eles passassem pelo vale, pela morte de um ente querido, mas Jesus mostrou que ele vence, que ele tem poder sobre a morte. No capítulo 11, versículo 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Tá? Jesus permaneceu fazendo sua obra ali onde ele estava. 2 dias depois do ocorrido, da notícia dada, é que Jesus vai até Betânia, volta para o território da Judeia, tá? Onde até os discípulos ficaram ali um pouco atemorizados, porque há pouco tempo Jesus tinha saído de lá justamente por causa da perseguição dos fariseus que queriam prender, matar Jesus, tá? Então, em vez de mudar sua agenda para socorrer Lázaro, não, Jesus ficou onde estava ali 2 dias, realizando aquilo que o Pai queria que ele fizesse naquele lugar. Então, como é que nós vamos conciliar o amor de Jesus com o sofrimento? Tá? Então, às vezes, aí dá para a gente fazer a pergunta. Jesus chegou depois de 4 dias. Lázaro já estava morto, enterrado. O pranto, a dor. E as irmãs de Lázaro disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chega atrasado? Não. Jesus nunca se atrasa. Aí a gente precisa entender, mesmo no momento de dor, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Jesus, ele nunca se atrasa. Deus nunca se equivoca. Deus nunca perde o controle das coisas. Nós é que somos inconstantes, tá? No momento da dor, da aflição, interrogamos, questionamos, bate a dúvida, bate a decepção, bate a tristeza. Mas Deus está contemplando tudo. Deus nunca se atrasa. Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. Foram até Jesus. Mandaram chamar Jesus, tá? Elas buscaram ajuda na pessoa certa. Em quem? No Filho de Deus, naquele que tem poder até sobre a morte. Então Jesus poderia ter impedido também que Lázaro ficasse doente, né? Ou curado Lázaro à distância, assim como ele fez com o filho do oficial lá de Cafarnaum. Está registrado lá em João capítulo 4, versículo 46, onde nós estudamos na lição anterior. Jesus deu a palavra de cura, decretou a palavra de cura ao filho daquele oficial, e Jesus estava em Caná, e o oficial saiu de Cafarnaum, aproximadamente 28 quilômetros, até Caná, em busca de Jesus. Jesus decretou, deu uma palavra de cura, e imediatamente o filho daquele oficial ficou curado. Jesus poderia fazer isso também com Lázaro. Só que o trabalhar de Deus não é o meu trabalhar. A mente de Deus não é a minha mente. Então, há momentos, irmãos, que precisamos apenas crer, confiar e sossegar. E se Jesus curar, amém. Se Jesus quiser levar, amém. Nós estamos
Deus tem o controle de todas as coisas. Segundo tópico, atitudes de Marta e Maria. A atitude de Marta, a atitude de Maria e a atitude de Jesus. No capítulo 11, versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Depois de 4 dias, Jesus vai até Betânia. Antes de Jesus se aproximar, literalmente, da casa dos irmãos, a notícia chega até Marta. Vão anunciar a Marta que o mestre estava se aproximando. Então, Marta vai até o encontro de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, quando Jesus diz, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz, eu sei, pai, ou eu sei, mestre, né, que tu tem o poder de ressuscitar. Mas Marta estava falando da ressurreição ali dos últimos dias, tá? Vale destacar que Marta ainda não tinha plena consciência de que Jesus era o próprio Deus. Ela sabia que Jesus era filho de Deus, que Jesus era divino, que Jesus veio salvar o homem, mas até então não estava nítido, claro para Marta, de que Jesus poderia ressuscitar um defunto que já havia 4 dias morto. Então Marta crê que Jesus, ela crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Ou seja, se Jesus estivesse, como ela diz, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá? Ela crê no Jesus que ressuscitará os mortos no último dia, mas faltou-lhe a fé para crer que Jesus poderia fazer aquele milagre extraordinário ali no presente, no momento, e ressuscitar alguém que já está 4 dias morto, já está em processo de decomposição, e aos olhos humanos seria impossível. Naquele contexto, haja visto que algo, milagre tamanho nunca havia ocorrido, era notório que batesse a dúvida, tá, em alguém que estava passando por tanta dor, por tanto luto, tá? Assim também somos nós, irmãos. Não temos dúvida de que Jesus realizou milagres no passado, não temos dúvida de que ele fará coisas extraordinárias no futuro, a sua palavra diz, tá? No fim de todo o tempo, mas no momento da dor, da dificuldade que estamos passando hoje, às vezes bate a dúvida, ou a nossa fé é tão falha que estamos orando, mas às vezes não estamos acreditando que o milagre vai ocorrer. Precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, que nos ajude nas nossas limitações, porque o Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo que habita em nós, tá? Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, Deus é Deus no início da história, no meio da história, no fim da história, Deus continua sendo Deus, 100%, sem alterar nada. Nossa fé é que é falha, tá? No capítulo 11, versículo 32, quando Maria chega ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés e repetiu a mesma frase da sua irmã Marta: Mestre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta vai primeiro até Jesus, disse, Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta fala que Jesus, sim, Jesus ressuscitaria
no fim do tempo, Jesus manda que Marta vá chamar sua irmã Maria. Maria já vem com a atitude de toda quebrantada, se lança aos pés de Jesus, repete as mesmas palavras da sua irmã. Tá? Então Marta se retira, comunica a sua irmã, e ao encontrar com Jesus, Maria faz a mesma declaração. Se Jesus estivesse, enquanto Lázaro estava doente, Jesus tivesse voltado, quando a mensagem havia sido entregue, talvez Lázaro estivesse vivo. Tá? Então Maria aparece apenas 3 vezes nos evangelhos, mas nas 3 vezes que ela aparece, ela se prostra aos pés de Jesus. Na primeira vez está lá no Lucas capítulo 10, versículo 39, onde ela está ali aos pés de Jesus aprendendo, enquanto Marta está preocupada com os afazeres da casa, né? Depois ela está também aos pés de Jesus, quando ela unge ali os pés de Jesus com unguento, enxuga com seus cabelos, tá? E agora, nesse episódio de dor, de sofrimento, de tristeza, onde ela havia perdido um ente querido, um irmão, ela se lança novamente aos pés do Mestre e reconhece. E debruça ali toda a sua dor naquele que tem o poder de dar a vida, tá? No capítulo 11, versículo 34, a atitude de Jesus. E perguntou Jesus, onde sepultares? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Aí levaram Jesus até o túmulo onde Lázaro estava sepultado. Jesus olha para um, olha para outro, um chora, outro lamenta. E o próprio Jesus sente comoção, sente a dor que a morte traz, que o pecado trouxe para o homem. E Jesus chora, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Jesus olhou para a dor que o homem sente, o mal que o pecado trouxe para a humanidade. Ele próprio passou sofrimento, dor, né? As causas que o pecado trouxe na vida do homem. Jesus se identifica com a nossa dor. Aquele que cura nossas chagas, ele próprio foi ferido, tá? Então Jesus se importa comigo, Jesus se importa com você. Jesus sabe que a dor da solidão, ele sabe o que é isso. Ele passou por isso. Ele foi rejeitado. Jesus sabe que a dor da perseguição é terrível. Ele foi perseguido, ele foi caçado, né? Foi vigiado pelos fariseus, foi odiado pelos escribas, foi entregue pelo sacerdote. Então Jesus conhece a minha e a tua dor. Jesus sabe o que é a dor da humilhação. Porque ele foi preso, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi deixado nu, ele foi pregado no madeiro como um criminoso. Como um criminoso da pior espécie. Ele passou por tudo isso porque ele me ama, porque ele te ama. Existe amor maior do que este? Em lugar nenhum. Então Deus conhece o meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia. O momento que você está passando, a dor que você está passando, a tristeza que está na sua alma. Por isso ele te compreende. Quando você se prostra diante dele, derrama a sua alma. Às vezes não tem nem palavra, só chora. Ele entende o que está passando no seu ser. Por isso ele diz, fecha a porta do teu quarto.
Vem falar comigo que eu te entendo, eu te compreendo, eu sei o que é isso, tá? O terceiro tópico da nossa lição, a ressurreição de Lázaro. Tirai a pedra, né? Jesus manda tirar a pedra. Se creres, verá a glória de Deus, um milagre extraordinário. Capítulo 11, versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias, tá? Então só Jesus tem o poder para ressuscitar mortos, mas tirar a pedra e desatar o homem que está debaixo, isso as pessoas podiam fazer. Então Jesus só faz aquilo que eu e que você não temos condição de fazer. Lázaro, mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus. Imagina, 4 dias no paraíso. E de repente, ouve-se a voz do dono da vida. Lázaro, volta, sai para fora, vem. Uma voz do Senhor, ela é ouvida em qualquer lugar, tá? Então, no dia final da segunda vinda de Cristo, os mortos também ouvirão a sua voz e sairão dos seus túmulos. A terra, o mar, terá que dar os corpos de volta, tá? Se creres, verá a glória de Deus. Capítulo 11, versículo 42. Jesus responde quando Marta disse, Senhor, já há 4 dias que o irmão está morto, já está cheirando mal, já fede. Jesus disse, Marta, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Aleluia, né? Então, Jesus corrige Marta e ao mesmo tempo encoraja aquela moça que estava passando por tanto sofrimento, por tanta dor, a crer de que ela estava diante do dono da vida. Não te disse que se tu creres, tu verias ou tu verás a glória de Deus? Então Jesus dá graças ao Pai nesse momento, porque sua oração já tinha sido ouvida. Jesus tinha intimidade com Deus. Jesus falava com o Pai diariamente. Antes de Jesus realizar o milagre, Jesus já agradece, porque o milagre aconteceria, tá? Então o milagre da ressurreição de Lázaro consolidaria a fé de muitos que ainda estavam em dúvida sobre quem era Jesus, mas também despertaria ali, de uma vez por todas, a cartada final na incredulidade daqueles que queriam Jesus fora do caminho. Não tinha mais como negar que Jesus tinha um poder sobre a morte. Mas a dureza do coração, a busca pelo poder, obviamente que os planos de Deus não são frustrados, nem mesmo a pior das traições, que foi a de Judas Iscariotes, frustrou os planos de Deus. Pelo contrário, contribuiu para que o plano de Deus se cumprisse. Mas aqui nós observamos a dureza do coração do homem. Mesmo Jesus trazendo um morto há 4 dias, né, a vida, eles continuaram no plano de assassinar o Filho de Deus. No capítulo 11, versículo 43 e 44. E tendo visto isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, que estava morto, no caso Lázaro, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai ir. Então a voz do Senhor foi ouvida lá no paraíso, lá onde Lázaro estava. Então quando Jesus fala, até os mortos escutam a sua voz
e obedece. Então Jesus tinha propósitos específicos, claros, para nos ensinar com este milagre, tá? Primeira manifestação da glória de Deus. Tudo que Jesus ensinou e fez mirava glorificar o Pai, obedecer ao Pai, mostrar quem é Deus. João 3, capítulo 16, porque Deus me amou, porque Deus te amou, um amor tão extraordinário, que Ele entregou o seu Filho, Jesus, para entregar. Ele não foi forçado, Ele entregou por amor a mim e a você. Então, Ele veio revelar o Pai, veio para mostrar como é o coração de Deus. Deus que me ama, um Deus que te ama, um Deus que me corrige quando eu erro, porque Ele me corrige porque Ele me ama e Ele quer o meu bem, tá? Veio para despertar a fé em nós. Então, os milagres de Jesus sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais, tá? Quando multiplicou os pães, Jesus queria nos ensinar que Ele é o pão da vida. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, tá? Jesus queria nos mostrar que Ele é a luz do mundo. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele nos diz que Ele é a ressurreição e a vida. Como Ele diz a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se crer, tu verás a glória de Deus. Tá? Então, muitos judeus que viram Jesus operar este e outros tantos milagres creram nele, e ao mesmo tempo que passou a haver uma orquestração dos filhos das trevas, né, para levá-lo, Jesus, até a morte. Os membros do Sinédrio passaram então que eles estavam no controle da situação a orquestrar a prisão de Jesus, mas eles não sabiam que os planos de Deus não são frustrados. Felizmente, aqueles que têm tendência ao mal, que não se dobra, que não se humilha, se tornam instrumentos do diabo nesta terra. Mas mesmo assim, os planos de Deus nunca, jamais serão frustrados. Jesus conhece, Jesus sabe a minha e a tua dor. Jesus conhece a dor da morte, pois Ele suportou para arrancar o agrilhão da morte que estava sobre o homem. O agrilhão do pecado, que é a morte. Jesus venceu a morte. Jesus trouxe a ressurreição. Jesus trouxe vida. Continue crendo. Continue perseverando. Jesus tem poder até sobre a morte. Que Deus te abençoe.